Bem-vindos a mais uma aula para as crianças aqui da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje a nossa lição é a última nesta série que nós temos aprendido, sobre as vidas dos profetas Elias e Eliseu. E hoje nós vamos ter uma revisão. Na semana que vem nós vamos começar uma nova série com lições bem interessantes sobre uma parte do Novo Testamento muito interessante. Então hoje nós vamos ter a nossa revisão. Aqui na igreja, quando estamos todos juntos, normalmente nós jogamos um jogo, fazemos bastante perguntas para nos lembrarmos das lições. Mas hoje nós vamos todo mundo junto ouvir de cada lição que nós aprendemos e tirar algumas lições para nossas vidas. Antes de começar, eu vou ler com vocês no livro de Deuteronômio 2 versículos apenas. Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia, procura aí Deuteronômio bem no início da Bíblia. Lembra dos livros da Bíblia que nós memorizamos? Então, começa com Gênesis, Êxodo, aí vai até você chegar no Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20a, como eu escrevi. Isso quer dizer que nós vamos ler só a primeira parte do versículo 20. Então, capítulo 30, versículo 19 e 20a, do Deuteronômio 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem já viu uma placa dessas na rua, na estrada, ou dentro da cidade, quando você anda na rua ou você vai de carro? A gente vê muitas dessas placas, Para que servem essas placas? Essas placas dão direção a quem dirige, a quem está viajando, para saber o caminho e o destino. Nesta placa, por exemplo, se você virar à direita, você vai para a cidade de Teresina. Se você virar à esquerda, você vai ao caminho para São Luís, Então, essas placas mostram os caminhos e os destinos que a pessoa deve seguir, Assim, nas lições desta série que nós passamos agora, nós aprendemos também sobre 2 caminhos de vida, com 2 destinos diferentes. Nós aprendemos do povo de Israel, nos tempos de Elias e Eliseu, que muitas pessoas estavam envolvidas em muitos pecados e estavam no caminho para o inferno por causa do pecado. Mas nós também vimos um outro caminho que Deus proveu, o caminho para o céu, para a vida. E hoje nós vamos aprender sobre esses 2 caminhos. Lembra do rei Acabe? O rei Acabe era um rei muito mau. Ele não amava a Deus, ele não queria obedecer a Deus, Na verdade, ele tinha rejeitado a Deus. E junto com a sua esposa Jezabel, eles construíram estátuas para um falso Deus, Baal. Lembra? A Jezabel também não amava a Deus, ela não conhecia a Deus. E o profeta Elias, ele foi enviado por Deus até o rei para advertir o rei e para falar sobre o castigo que Deus ia enviar por causa dos seus pecados, Deus não ia mais enviar chuva por muito tempo, como castigo, e assim que aconteceu,
Aí depois Elias, ele junta os profetas e todo o povo de Israel no Monte Carmelo, onde todos viram quando o fogo desceu do céu, que somente Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus, né? Então nesta lição nós vimos que o pecado é rejeitar a Deus e servir a outros deuses. E nós muitas vezes também nós fazemos isso por causa dos nossos pecados. O nosso pecado nos faz rejeitar a Deus. Nós não amamos a Deus, nós amamos mais o pecado. Eu dei alguns exemplos naquela lição, né, de como nós podemos saber que nós amamos outras coisas mais do que a Deus. É só você parar e pensar. Por exemplo, quando você está brincando ou jogando um joguinho e a sua mãe te chama para ler a Bíblia, para fazer a sua lição, você fica triste, você fica chateado que está na hora de ler a Bíblia e você prefere brincar? Isso mostra o nosso coração, mostra que nós amamos mais outras coisas do que a Deus. Mas se nós ouvimos as advertências de Deus, que Deus nos dá, em cada lição que nós ouvimos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando os nossos pais nos ensinam, nós ouvimos as advertências de Deus sobre este caminho perigoso do pecado. E nós podemos então pedir a Ele por perdão. Quando nós confessamos a Ele que nós não temos amado Ele como nós deveríamos, aí, quando nós nos arrependemos, Deus nos dá um novo coração. Um coração que ama a Deus, que deseja obedecer a Ele. O Senhor Jesus morreu na cruz para levar este castigo do pecado que é a morte, para que nós, quando nós cremos nele e nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos receber vida, um novo coração, e nós podemos encontrar o caminho de volta para Deus. Deus nos mostra o caminho de volta a Deus, que nos leva à vida eterna. Nós também aprendemos sobre Nabote. Lembra do Nabote? Ele era vizinho do rei Acabe. E ele tinha uma vinha bonita, bem ao lado do palácio do rei. E Nabote, o rei Acabe, ele queria esta vinha do Nabote. Então o Acabe permitiu que Nabote fosse morto, para que ele pudesse ter a vinha. E depois disto, claro, Acabe se sentiu mal. Ele sabia na sua consciência que ele tinha feito algo muito horrível, algo errado, um grande pecado. Mas ele não quis sentir isso, ele não quis se sentir mal. Então ele fingiu que ele não tinha feito nada. E ele também não quis ouvir a mensagem do profeta Elias. Ele não quis ouvir a sua consciência, ele colocou de lado. E nisto nós aprendemos que o pecado machuca a nossa consciência. A nossa consciência foi nos dada para nos ajudar a não pecar, para nos advertir. Mas quando nós colocamos de lado, quando nós tentamos não ouvir, fingir que não fizemos nada, esconder os nossos pecados, a consciência vai falar menos e menos alta, até que nós não conseguimos ouvir mais. Aí nós não sentimos mais horríveis, nós não sentimos mais culpa quando nós pecamos. E isso nos leva a pecados mais graves. Isso é um caminho muito perigoso, porque nós vamos conseguir pecar contra Deus sem nos sentirmos mal. Que horrível, que triste, que caminho muito perigoso é esse. Mas em vez de fingirmos que nós não pecamos, nós devemos encarar os nossos pecados, enfrentar o nosso pecado. Quando nós sentimos culpa, nós não devemos colocar de lado esse sentido de culpa, mas nós temos que enfrentar o nosso pecado e confessar a Deus todos os nossos pecados. E assim, Ele pode nos lavar do nosso pecado. Ele nos leva a buscar ao Salvador.
para receber perdão dele. Lembra também de Naamã? Naamã, o que estava acontecendo com ele? Sim, ele estava com uma doença muito terrível, né? Chamada lepra. E nós vimos nesta lição que o nosso pecado também é como uma doença terrível, uma doença mortal, uma doença que nos leva à morte. E Naamã, ele sabia que ele ia morrer se ele não encontrasse uma cura. Mas ele achou uma cura. Mas para receber esta cura, ele teve que se humilhar, né? Para ser lavado 7 vezes no Rio Jordão. Assim, nós carregamos em nosso pecado, que nos torna repugnante, horrível diante de Deus. Porque nós não temos obedecido a Ele, né? E nós devemos nos humilhar para pedir perdão. Isso pode ser algo difícil, algo vergonhoso, confessar os nossos pecados ao Senhor. Isso não é algo agradável, mas isso nos leva à cura, porque quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Deus nos limpa, Ele nos lava, igual Naamã foi lavado. Ele tira de nós a culpa dos nossos pecados e Ele nos dá um novo coração, uma nova vontade. Ele nos cura, Ele nos faz novo, a Bíblia fala. Então, assim nós podemos caminhar no caminho à vida, em vez de em direção à morte. Nós também aprendemos sobre aquele menino, né? O filho da sunamita daquela mulher. Ela teve um filho, mas esse filho morreu. E ela ficou muito triste. Mas logo depois, este menino foi ressuscitado pelo Senhor através do profeta Eliseu, né? E nós aprendemos nesta lição que o pecado nos leva à morte também. O nosso pecado causa a morte espiritual em nossa alma. O pecado nos torna incapazes de amar a Deus, de obedecer a Ele, de verdadeiramente conhecer a Ele. Isso o pecado causa em nós. Isso quer dizer que nós estamos mortos em nossa alma por causa dos nossos pecados. Nós não conhecemos a Deus verdadeiramente, nós não amamos a Ele, nós não desejamos até obedecer a Ele. Que caminho triste. A morte traz muita tristeza, como nos vimos na vida desta mulher, né? E assim o pecado também traz muita tristeza a nós, e especialmente no final, o pecado nos leva à morte. Que triste. Mas o Senhor Jesus pode nos dar vida em nossa alma. Como o menino foi ressuscitado, Ele também pode nos dar vida. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele não somente nos perdoa, Ele também nos dá o dom da vida eterna. Vida eterna. Que caminho melhor? Recentemente nós também aprendemos sobre a guerra dos sírios contra o povo de Israel e contra o profeta do Senhor, Eliseu, né? Vocês se lembram? Foi uma lição recente. E nesta lição nós aprendemos que antes de nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nós também somos inimigos de Deus. E nós fazemos guerra contra Deus. Isso que o pecado faz. O pecado nos leva a fazer guerra contra Deus. As pessoas que estão numa guerra não têm paz, né? Elas não têm paz, elas estão guerrando contra outra pessoa, contra outro país.
E essas pessoas em guerra desejam muitas vezes mal às outras pessoas. E assim nós somos também diante de Deus. Nós não temos paz com Deus. Nós odiamos muitas vezes a Ele, a Sua palavra, os seus ensinos, a maneira que Ele deseja que nós vivamos. Nós odiamos estas coisas, somos inimigos de Deus. Mas Eliseu, ele não tratou mal os seus inimigos, vocês se lembram? Assim, Deus também, Ele nos oferece perdão e paz. Quando nós admitimos e confessamos a Ele os nossos pecados, que é muito difícil e triste muitas vezes, quando nós admitimos que realmente nós temos sido inimigos de Deus, sabe o que Deus faz? Mesmo sem nos merecer, nós não merecemos a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, mas Ele nos dá paz com Deus. Ele não nos trata como inimigos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele nos dá perdão e Ele nos dá a oportunidade de aceitar a paz de Deus, de receber paz com o nosso Criador e ser um amigo em vez de inimigo de Deus. E ao ouvir tudo isto, qual é a sua reação? Você é como o povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, como nós ouvimos na semana passada? O povo de Israel duvidava das promessas e da palavra de Deus, das boas notícias que o profeta trouxe a eles. Eles negaram crer em Deus. Isso que o pecado faz. O pecado nos leva a negar crer em Deus. A desprezar a palavra de Deus, a não desejar as coisas de Deus e não dar ouvidos. Quantas vezes você já ouviu a mensagem do Evangelho e até agora você não respondeu? Você não se arrependeu dos seus pecados, não achou importante o suficiente? Você não achou muito bom e desejável aquele caminho de vida? Você desprezou, achando que você não precisava? Então nós somos iguais ao povo de Israel, negando a palavra de Deus. Que perigo, que triste deixar de lado todas aquelas promessas bonitas do Senhor, tão maravilhosas para a nossa vida aqui e agora e para a nossa vida além da morte. Deus, Ele nos chama a crer na Sua palavra, para que você possa receber a vida, perdão, e ser tirado daquele caminho de morte e colocado no caminho da vida. E hoje, ouvindo mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de salvação pelo Senhor Jesus Cristo, não despreze esta palavra. Não deixe para depois. Não continue naquele caminho do pecado que te leva à morte e ao inferno. Por que nós falamos estas coisas? Nós desejamos muito que você possa crer na palavra de Deus, para ser colocada neste caminho para o céu. E todas estas lições que você ouviu até agora são como aquelas placas na rua, te dando direções, te advertindo de caminhos errados, caminhos perigosos. Essas placas, essas lições da palavra de Deus, tem como objetivo de apontar para você o caminho para a vida. Um caminho mais seguro, um caminho mais agradável, muito melhor e com destino maravilhoso. Por que nós continuamos falando para vocês sobre estas coisas? Porque nós repetimos tantas vezes que você deve se arrepender e buscar ao Senhor, para que você possa receber vida, perdão e um dia chegar no céu para estar sempre com o Senhor, para que Ele
Ele pode dar vida a você, para que você possa crer que Ele levou sobre si o castigo do seu pecado e para que Ele possa te dar paz com Deus. Eu vou ler mais uma vez aqueles versículos que nós lemos no início, para deixar você pensando nestes versículos. Ouça a palavra de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto, mostrado a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Agora nós vamos cantar juntos o hino de número 47, que nos mostra como nós podemos nos voltar ao Senhor em arrependimento e confiança e fé no Senhor Jesus Cristo somente.